Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 13 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 13 vai ser uma experiência que Jeremias vai ter, algo profético. O Senhor me disse: vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não o lave. Comprei o cinto de linho, como o Senhor me havia instruído, e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor: pegue o cinto de linho que está vestido e vá ao rio Eufrates, esconda ali num buraco entre as pedras. Fui, escondi junto a Eufrates, como o Senhor havia me ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: volte ao rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei dali. Mas o cinto tinha apodrecido e não servia para mais nada. Então recebi a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: do mesmo jeito que farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir, seguem desejos teimosos do seu coração, adoram outros deuses, portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto, não servirão mais para nada. Que triste tudo isso, né? Deveria ser meu povo, meu louvor, minha glória, uma honra para o meu nome, mas não quiseram me ouvir. Portanto, diga assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: todas estas vasilhas fiquem cheias de vinho, e lhes responderão: claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. Então diga-lhes: assim diz o Senhor: deixarei todos nessa terra completamente embriagados, desde o rei sentado no trono de Davi até os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocarei uns contra o outro, até mesmo contra filhos, diz o Senhor. Não deixarei que a minha piedade, nem a minha misericórdia, nem a minha compaixão me impeça de destruí-los. Ouça, preste atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou: deem glórias ao Senhor seu Deus, antes que as trevas venham sobre vocês. Antes que ele os faça tropeçar e cair nos montes sombrios. Então, quando procurarem luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. E ainda assim não quiseram ouvir. E se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa do seu orgulho, lágrimas amargas. Que triste isso, não é? Vocês conseguem sentir a tristeza do profeta Jeremias aqui? Pois é, ele diz assim: diga ao rei, à mãe dele: desça aos seus tronos, sentem-se no pó, pois sua coroa gloriosa será arrancada da sua cabeça. O rebanho do Senhor será levado para o exílio. Que mensagem, não é? Foi por causa dos seus muitos pecados. Por isso os exércitos invasores arrancaram roupas e violentaram. Acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar as manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Eu dispersarei como palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, porção que lhe reservei, diz o Senhor, pois você se esqueceu de mim e confiou em falsos deuses. Eu mesmo arrancarei suas roupas para que apareça a sua vergonha. Vi o seu adultério, a sua lascívia. Que aflição espera Jerusalém quando você se purificará? O 14 é uma seca terrível em Judá. Judá anda chorando. O comércio às portas da cidade parou.
O povo sentou no chão, pois está de luto de Jerusalém sobre grande clamor. Os nobres mandam os servos buscarem água, mas todos os poços secaram. Confuso, desesperado, voltam com jarros vazios e cobrem a cabeça entristecido. A terra está seca. Nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome. De ti nos afastamos e contra ti pecamos repetidamente. Ó esperança de Israel, nosso Salvador em tempos de angústia. E ele continua: por que és como estrangeiro entre nós? Por que és como viajante de passagem na terra? Onde fica só uma noite, acaso também está surpreso? Nosso guerreiro valente não tem poder para nos salvar? Tu estás no nosso meio, Senhor, somos conhecidos como teu povo. Por favor, não nos abandone. Assim diz o Senhor ao seu povo: vocês gostam de andar longe de mim e não controla os seus pés. Por isso, não me agradarei mais de vocês. Agora me lembrarei de toda a sua perversidade e os castigarei pelos seus pecados. À noite, os meus olhos se enchem de lágrimas, é o profeta Jeremias falando. Não consigo parar de chorar. Pois minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubada e está mortalmente ferida. Se saio aos campos, vejo os corpos daqueles inimigos que o matou. Se ando pelas ruas, vejo aqueles que morreram de fome. Os profetas e sacerdotes prosseguem com o seu trabalho, mas não sabem o que faz. Senhor, tu rejeitaste do Judá completamente. Acaso odeias Sião? Porque nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos mais, esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Senhor, confessamos a nossa maldade, a maldade dos nossos antepassados, todos pecaram contra ti. Por causa do teu nome, Senhor, não nos abandone, não desonre o teu trono glorioso, lembra-te de nós e não quebres a aliança conosco. Acaso algum desses deuses estrangeiro pode enviar chuva? Ele cai de si mesmo do céu. Somente tu, Senhor nosso Deus, pode fazer as coisas. Por isso, esperamos pelo teu socorro. Capítulo 15 é inevitável a condenação de Judá. Deus já falou sobre isso, não é? Então o Senhor disse: mesmo que Moisés, Samuel intercedesse diante de mim em favor desse povo, eu não os ajudaria. Fora com eles, expulse-os da minha presença, e se lhe perguntarem para onde iremos, diga: assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à guerra para a guerra, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro, cativeiro. Olha a dimensão do que Deus fala aqui. Nem que Moisés e Samuel intercedessem. Ele usa aqui dois ícones extraordinários de homens que foram referências aqui na terra. Homens que Deus tinha um relacionamento numa dimensão e profundidade que até hoje nós admiramos, não é? Moisés, amigo de Deus. E Samuel, então. Olha, Samuel, esse povo não abandonou você quando pediu um rei. Abandonou foi a mim, Samuel. Foi assim que Deus falou com Samuel quando o povo pede um rei, que Samuel consagrasse um rei. Olha esses dois nomes que ele cita aqui em Isaías capítulo 15, para você ver como Deus já tinha batido o martelo quanto à destruição de Judá e Jerusalém. Pois bem, quem terá compaixão de vocês, Jerusalém?
Quem chorará por vocês? Quem dará trabalho de perguntar se está bem? Você me abandonou, me deu as costas, diz o Senhor. Portanto, levantarei a mão para destruí-la. Estou cansado de mostrar compaixão. As portas da cidade eu os espalharei ao vento, como palha separada do cereal. Eu levarei seus filhos queridos, destruirei o meu próprio povo, pois não querem abandonar os seus próprios caminhos. Haverá mais viúva do que grãos de areia do mar. Por quê? Os homens foram para a guerra. Os homens precisaram sair para a guerra. Então houve muita morte de jovens, de homens, né? E restaram muitas mulheres e crianças. E aí ele fala, ao meio-dia trarei um destruidor contra mães dos jovens, farei cair sobre elas angústia e terror repentino. Mãe de 7 filhos desmaia e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Lembra que nós começamos a falar que viria uma densa escuridão? Pois aqui é essa densa escuridão. E aí ele fala, né? Como estou aflito, minha mãe. Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo lugar. Sou o credor que ameaça cobrar uma dívida. Nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim, todos me amaldiçoam. Então você percebe o peso, não é? Que o profeta Jeremias tinha naquele tempo ao proclamar as verdades do Senhor. E aí ele fala, né? O Senhor responde a ele, eu cuidarei de você, Jeremias. Em tempos de calamidade e aflição, seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Que alento, não é? Que conforto Jeremias recebeu do próprio Deus. Isto mostra para mim e para você que independente das calamidades da vida, dos tempos difíceis que enfrentaremos, nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não perca o foco. Olhe para Ele, autor e consumador da tua fé. Vamos continuar? Alguém é capaz de quebrar uma barra de ferro do norte ou uma barra de bronze, entregarei graça, sua riqueza e seus tesouros como os despojos aos seus inimigos. Pois pecado corre solto sobre a terra. Farei seus inimigos os levem como prisioneiro para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arderá contra você. Senhor, tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me, castiga os meus perseguidores. Dai-me tempo e não permita que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido humilhações. Quando descobri tua palavra, devorei-a com muita alegria e dão prazer a tua palavra ao meu coração, pois pertenço a ti. Ó Senhor dos Exércitos, nunca participei de banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim. Enchi-me de indignação pelo pecado deles. Por que então continuo a sofrer? Porque minha ferida não tem cura. Teu socorro parece incerto como um riacho inconstante. É como uma fonte que secou. Se voltar para mim, diz o Senhor, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será o meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que os influencie. Que mensagem atual é esta para mim e para você? Voltemo-nos para o Senhor. Ele sempre será a nossa restauração. E é desta forma que nós continuamos a servi-lo. É desta forma que nos tornamos úteis como portador desta palavra. Aqueles que influenciam, mas não se deixam influenciar.
É esse modelo que Deus procurava em Jeremias e procura hoje em mim e você, não é? E aí nós vamos ver que no capítulo 16, que é o nosso último de hoje, Jeremias é impedido de casar. Pois é. Recebi outra mensagem do Senhor e ele me disse: não se case, nem tenha filho nesse lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nasceram e nascerão, né, nesta terra. A respeito das suas mães e dos seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis e ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco, morrerão por guerra e fome, e os seus cadáveres serão de alimentos para abutres e feras selvagens. Então, Deus pede algo para o profeta. Esse algo deve ter sido bem difícil para Jeremias, viver uma vida solitária, sem esposa e sem filhos. Mas o que seria melhor para Jeremias? Viver essa vida solitária ou chorar pela destruição da sua casa? Deus, ele sempre olha e muitas vezes não entendemos o agir de Deus. Eu tenho para mim e vou compartilhar com você hoje, quando eu não entendo algo que Deus faz, eu simplesmente digo: Senhor, eu não entendo, eu não tenho capacidade de entender isso agora, mas eu confio em Ti. É necessário confiarmos sempre, porque Ele conhece e sabe o que é melhor para mim e para você. E aí nós vamos ver que o castigo vai vir sobre Judá. É isso que vai trazer aqui no capítulo 16. Mas há esperança em meio à calamidade. Veja só. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que ao fazer um juramento ninguém mais dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito, em vez disso dirá: tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra norte de todas as nações que o havia exilado. Agora, porém, envio muitos pescadores que pescarão, diz o Senhor, e envio caçadores que caçarão nos montes, nas colinas, nas cavernas. Eu os observo de perto e veja cada pecado. É impossível esconder-se de mim. Eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, sem vida de seus ídolos repulsivos, e encheram a minha terra com prática detestável. Então, nada foge do controle de Deus. Não há ninguém que possa se esconder dele. Então, isso aqui nos mostra que o nosso futuro devemos sempre confiar no Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos colocar diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos e declarar: nós confiamos em Ti e nos rendemos à Tua vontade. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.